Deixa eu te fazer umas perguntas e eu quero que você me responda sinceramente, sim ou não. Vamos lá. Você está com poucos clientes? Você tem um faturamento oscilante, ou seja, tem mês que você chega na meta, tem mês que você nem chega perto, né? Não tem uma linha contínua dentro de um mês para outro. Você faz seu marketing modelando o anúncio do seu concorrente? Se a maioria ou todas as respostas foram sim, preciso que seja sincero, tá? Você precisa ser sincero com você mesmo. Então você precisa mudar urgente. Se foi sim, a maioria precisa. Até se uma foi sim, você precisa. E eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Eu preparei um material bem bacana. E eu vou te dar várias dicas para que você não precise gastar tanta energia e desperdiçar dinheiro à toa sem chegar a lugar nenhum. Porque é isso que acontece quando se faz propaganda para o alvo errado. Você fala uma linguagem que não é da pessoa e não atrai. Mas são conceitos simples, mas que fazem toda a diferença para deixar sua agenda cheia. Não é preciso ser expert nem nada não, são conceitos realmente simples. E esse vídeo ele vai servir tanto para quem já está nessa área, fazendo recurso de multas, quem está já no campo de batalha, como para quem pretende começar. Porque nesse caso é até mais interessante, porque você vai economizar muito mais tempo iniciando da forma correta. E eu vou começar contando a minha experiência. Então eu vou começar do meu zero, porque eu comecei do zero. E eu demorei um pouquinho para sacar isso. Não foi muito tempo não, mas foi um pouquinho. Tempo suficiente para sentir essas dores aí. E por um motivo que talvez seja o seu motivo também. Isso que eu quero que você entenda. Quando eu comecei nessa seara de aprender a fazer recurso de multas, eu me preocupei em aprender a fazer o recurso. Em fazer um recurso de qualidade, né, no caso. Eu estudei, eu comprei livros, eu fiz vários cursos, eu fui para São Paulo, eu fiz tudo aquilo que eu acreditava que era o melhor a se fazer para ter um ótimo aprendizado. E aí o que eu fiz? Eu fui fazendo recursos primeiro para minha família, para os meus amigos, até começar de fato a fazer recursos de multas profissionalmente. Eu tenho aí vários vídeos no meu canal sobre a minha história, e aí se vocês quiserem saber, vocês me vejam lá. Mas na verdade eu me preocupei com a qualidade dos processos. E até aí tudo bem, porque a qualidade é a condição obrigatória para se ter sucesso em qualquer área. Mas não é só isso. Aí, quando eu iniciei, o que eu pensei? Pô, eu imaginei assim, vou conseguir muitos clientes de cara. Pô, a demanda é grande. A cada dia que passa, novos motoristas estão pelas ruas. E mais radares são instalados. Olha só, que bom, né? Além disso, tem também a quantidade de profissionais. Que eu já tinha feito uma pesquisa, eu sabia que os profissionais capacitados para atender essa demanda, que era muito grande, eram poucos. Existia muita gente brincando de fazer multa, mas profissional sério, como eu estava me propondo a ser, não tinha. Mas no começo, não foi bem assim. Apesar de saber fazer recursos de multas, eu não me dei bem de cara. Sabe por quê? Eu não sabia vender. E você entenda uma coisa, de uma vez por todas, e isso é grave. Tenha sempre na sua mente o que eu vou te dizer agora. Não adianta saber fazer se você não tem para quem vender. Vou repetir, não adianta saber fazer se você não tem para quem vender. Faça isso, utilize isso como se fosse um mantra. Repita isso todo dia quando acordar. Saber vender é muito importante. É uma das molas mestres de qualquer negócio. Ela anda de mãos dadas com a qualidade do seu trabalho. Quando a ficha caiu, eu pensei assim, preciso entender um pouco mais sobre isso. Eu preciso aprender isso. Fiquei louca. E aí o que eu fiz? Primeiro eu comecei a olhar para o lado e ver o que meu concorrente fazia. E aí eu tentei modelar. Poxa, ele já estava fazendo sucesso, meu raciocínio foi esse. Olha, que furada. Comecei errado, por isso também. Sabe por quê? Porque eu desapareci perto dele. Ele já tinha um nome, eu não. O negócio dele já estava gerando, o meu não. Eu estava na estaca zero. Eu tinha 0 clientes.
E aí, como eu comecei a imitar ele, raciocina comigo. E quando eu falo imitar, eu digo, é na forma da abordagem dele ao cliente. As palavras que ele usava na propaganda, eu procurava utilizar as mesmas palavras. Até as cores do cartão de visita eu imitava. O site dele, como é que ele colocava à disposição, eu tentei imitar tudo. Eu mudava uma coisa ou outra. Então eu parecia muito com ele. Então com isso meu trabalho ficava desaparecido, ficava camuflado. E você sabe o que acontece quando um animal fica camuflado, né? Ele desaparece. E assim eu desaparecia. Na verdade, aquilo só estava me prejudicando. E por isso eu continuei sem ser muito procurada. Eu era procurada porque os amigos procuravam me indicar uma pessoa ou outra. Família também. Mas isso faz sentido para você? Essa questão da camuflagem? Pensa bem. Aí, continuando, eu pensei assim, poxa, tanto investimento, sou boa no que faço, por que eu não estou atraindo cliente? E quando eu atraio, ainda tem mais, né? Eles pedem desconto. Então eles falam assim, vou pensar. E muitos deles não retornavam. E eu não conseguia entender por que para os outros estava dando certo e para mim não estava. Não conseguia enxergar. Por um outro lado, eu aprendi com a vida, com a experiência, com os cursinhos que eu fiz aí de desenvolvimento pessoal, que quando algo dá errado na sua vida, você deve primeiro procurar o seu erro, sem culpar os outros, sem culpar a crise, ou seja lá quem for. E eu sabia, no fundo eu sabia, que estava falhando em algum ponto, só que eu não conseguia encontrar a solução naquele momento. E aí, um dia, pouco depois, eu estava conversando com um colega que até trabalha em outro segmento. E aí eu comentei com ele que eu queria trabalhar com recurso de multas, que eu estava começando nessa área. E ele já conhecia a minha história, né? A minha história de vida, com que eu trabalhava antes, enfim. E aí ele me disse assim, nossa, que legal você querer trabalhar fazendo recurso de multas. Ele falou assim, a demanda é grande, vai dar certo. Nossa, eu fiquei muito feliz com aquelas palavras, mas fiquei por um minuto. Sabe por quê? Porque logo depois meu mundo caiu, porque ele me disse assim, me diz uma coisa, Carla, quem é seu cliente? Eu falei, o quê? Pensei. Pensei. Eu respirei fundo e pensei assim, esse cara tá maluco. Conheci ele há tanto tempo, como é que ele me faz uma pergunta dessa? Pô, meu cliente é o condutor. Pô, meu cliente é quem recebeu multa de trânsito. Esse é meu cliente. Quem tiver com processo. E eu respondi isso a ele, mas eu mostrei na minha expressão a minha indignação, entendeu? Para a pergunta dele. Aí o que ele fez? Ele é muito experiente, muito inteligente, ele riu. E aí ele me disse assim, vou refazer a pergunta. Quem você quer atrair? Qual o perfil de pessoas que você quer que esteja na sua agenda? Nossa, quando ele falou isso para mim, acendeu um monte de lâmpadas na minha mente. Eu não sabia o que eu pensava. Eu pensava várias coisas ao mesmo tempo. Eu fiquei congelada, não chegava a lugar nenhum. Não conseguia fechar o ciclo. Porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Foi aí que eu percebi que eu tinha começado tudo errado. E era isso que faltava. O que eu não estava conseguindo encontrar era isso daí. Eu não tinha iniciado corretamente. Eu nem sabia o cliente que eu queria atrair. O que ele gostava, qual era a sua maior dificuldade no dia a dia, o que ele almejava, né? O que ele desejava, enfim. Aí depois que a ficha caiu, eu percebi que precisava definir esses pontos aí, antes de começar qualquer coisa. E foi exatamente isso que eu fiz. Primeiro eu defini o meu cliente, ou seja, quem eu queria realmente trabalhar, quem eu queria na minha agenda. Eu defini quais eram as maiores dores dele no dia a dia, me coloquei no lugar dele. O seu perfil, o que ele desejava, o que tirava o sono dele, né, no caso das suas dores. Algumas características eu tentei buscar. Mas por que é importante definir isso?
Você não consegue trabalhar com todos os tipos de cliente ao mesmo tempo, utilizando a mesma estratégia. Mas não sou eu ou você não. Ninguém consegue. Utilizando a mesma estratégia, não dá. Você queima cartucho. Você queima dinheiro. E eu vou te explicar por quê. E eu vou te explicar isso contando uma história verídica, tá? De uma marca de sabão que conseguiu se consolidar no mercado, apesar das grandes marcas. Você conhece aquela marca de sabão em pó, Omo? Todos conhecem, né? Sempre foi a favorita. Ela trabalha com qualquer tipo de tecido, deixa ele mais limpo, né? Tecidos finos, enfim. E eles têm inteligentes estratégias de marketing. E também existem outras marcas, várias outras marcas, que ficam brigando com o Omo no mercado, tentando se igualar para tentar pegar uma fatia dessa clientela. Isso também a gente já sabe, todo mundo está cansado de saber disso. Acontece que a Omo já se posicionou, né? E fica difícil mudar o que já está impregnado na cabeça das pessoas, como sinônimo de qualidade, de melhor, enfim. É igual o Bombril, né? Na verdade é palha de aço, mas todo mundo fala que vai comprar o quê? Bombril. Porque isso ficou na mente das pessoas. A preferência deles para mudar fica difícil. Não tem como fazer isso. Muito complicado. Até tem a partir do momento que outra marca encontre alguma brecha aí. E eu sei que existem outras marcas que vendem bem. São famosas também. Porque o que acontece? Essas outras marcas, elas fazem bastante propaganda. Mas nas estatísticas, elas já vão sempre estar no segundo lugar. Ou terceiro, ou quarto. O primeiro é o Omo. Nessa briga para vender, muitas marcas aparecem e desaparecem no mercado. Aquelas pequenas. E algumas que ficam, normalmente elas são adquiridas pelo preço baixo, né? Por pessoas que querem pagar menos. E fazem parte também de cesta básica dos mercados, eles têm uns acordos assim. Mas na verdade, ninguém sabe o nome delas. Nem esse pessoal que compra mesmo. Até se confunde. A marca Surf de sabão em pó, ela entrou também no mercado com preço baixo. E entre as marcas desconhecidas. Onde ninguém tem fidelidade, né? Surge outra marca, as pessoas compram de novo. Mas eles utilizaram uma estratégia diferente. Eles conseguiram pegar uma outra fatia do mercado. Eles conseguiram se posicionar. E eles conseguiram mudar os hábitos dos consumidores. E está na mente dos consumidores. A estratégia deles estava baseada no seguinte pensamento. Todo mundo utiliza sabão em pó para lavar calçada, quintal, portaria e garagem. Então não faz sentido utilizar um sabão tão fino, tão caro, como o Omo para fazer isso. É um trabalho mais grosseiro. O nosso sabão, ele vai atender essa demanda. A partir dessa sacada deles, dessa estratégia que eles pensaram em atingir aí, essa faixa que estava em aberto, eles fizeram uma propaganda baseada exatamente nisso daí. Nosso sabão é mais barato e vai servir perfeitamente para lavar seu quintal e a sua calçada. Foi um sucesso. Sabe por quê? As pessoas passaram a mudar de hábito e comprar 2 tipos de sabão em pó. Fez sentido para elas isso daí. Aí elas passaram a comprar um para as roupas e outro, no caso Surf, para lavar o quintal e calçadas. E aí começou a ser, poxa, o Surf é um ótimo sabão para limpar quintal e calçada. Eu só lavo meu quintal com Surf. Ah, eu comprei o outro mais barato. Ah, mas o Surf é ótimo, porque ficou na mente. O Surf é que despertou isso na mente das pessoas. O Omo continuou a ser vendido como melhor, mas o Surf ganhou muitos clientes com essa outra utilização, com essa estratégia aí direcionada a essa fatia que estava aberta. Ele entendeu o lugar onde poderia se destacar. Falou a linguagem do cliente. Gênio essa sacada, não é mesmo? Então, voltando para as multas, primeiro é preciso definir para quem você quer vender. O que ele gosta, qual a necessidade dele, quais são as dores do seu cliente do dia a dia. Você precisa entender o que ele quer e entregar o que ele precisa, como o Surf fez. Porque nem sempre
o que ele quer é o que ele precisa. E às vezes ele não sabe o que ele quer, aliás, na maioria das vezes. Tá? Aliás, ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe o que ele realmente precisa. E a gente precisa aterrissar o cliente em relação a isso. Você precisa também saber como ele entende a importância de se fazer um recurso de multas. Porque cada cliente entende de forma diferente, cada tipo de cliente. E você precisa mostrar, através da linguagem que ele entende, as etapas do recurso de multas. Para que ele veja e entenda o valor do seu trabalho. Você tem que passar esse valor para ele, na linguagem dele, do seu cliente ideal. E também para que ele entenda a gravidade da situação dele. Você precisa passar para ele, precisa se ligar nisso daí, saber o que realmente está acontecendo na vida dele e tudo que pode ser feito. Quando você sabe com quem vai falar, você cria um atendimento mais dinâmico e personalizado. Porque você vai falar através da linguagem que ele entende. Você vai fazer o seu cliente ficar mais à vontade. Vai se sentir em casa. E conhecendo também o seu cliente, você vai saber que tipo de oferta e serviço pode ser mais atrativo para ele, porque você vai conhecer as dores dele. Você pode fazer um pacote de serviços para ele personalizado. Você vai saber qual a melhor forma de ajudar ele e de fidelizar ele também, porque ele vai se sentir agradecido, ele vai virar teu fã. Você já sabe as suas dores, você já sabe as suas dificuldades do dia a dia. Então, isso daí vai fazer com que fique mais fácil você criar soluções atrativas para ele, até nas suas propagandas. Percebeu? Olha a diferença. Agora, eu vou contar para vocês uma experiência minha, tá? Uma outra experiência que eu tive depois que eu defini o meu cliente ideal. Acho importante eu contar isso para vocês. Para que vocês vejam que existem outras vantagens ainda, que quando a gente define esse cliente, quem a gente quer como cliente, a gente tem também. Não só essas vantagens que eu falei acima, não. Olha só o que me aconteceu. Eu fui procurada por uma pessoa que vinha indicada. E no final da consulta, quando eu fui falar para ela o valor dos meus serviços, ela me disse assim: eu peguei um cartão de visitas de alguém aí na rua e o preço dessa pessoa é a metade do seu preço. Eu falei: como? Aí ela repetiu isso. Nesse momento, eu disse o seguinte: você pode ficar à vontade. Eu só posso falar do meu valor, pois eu sei como eu faço o meu trabalho. Eu não posso falar e nem julgar o trabalho do outro. Não sei como o outro trabalha. Eu sei que eu cobro o preço justo pelo que entrego. Fica à vontade. Faça como você achar melhor. Eu já te falei tudo que eu podia. Sabe por que eu fiz isso? Primeiro, eu preciso respeitar o meu trabalho. Eu sei o quanto me custou para chegar até aqui. E eu não falo somente de estudo, de preço, de cursos, não. Eu falo de tempo. O tempo que eu utilizei da minha vida para isso. O tempo não volta mais. Dinheiro volta, você perde e volta, mas o tempo não volta. É o ativo mais caro que nós temos na nossa vida. Segundo, eu preciso respeitar todos os meus clientes. Eu não posso dar o preço do mesmo serviço. É um preço para um e outro preço para outro, pelo mesmo serviço. Ia ser desleal, ia ser injusto. Eu ia estar contra os meus valores. E por isso eu aplico desapego. Para finalizar essa história aí, o cliente acabou fechando comigo, porque deve ter ficado espantado, né? Normalmente fica. Pô, desapeguei, então. Mas mesmo se ele não tivesse fechado, eu tenho certeza de uma coisa: aquele não era meu cliente. Presta muita atenção nisso. Não fica com medo de perder cliente, não. Confia no seu trabalho. Lembra que você já definiu o cliente que você quer atender e já sabe tudo o que pode fazer por ele. Você criou estratégias específicas para atrair e reter. Então, se acontecer de uma pessoa não fechar com você, te procurar e não fechar, saiba que ele definitivamente não é o seu cliente, é cliente de outro profissional. Isso aí sem dor. Porque quando você define o seu cliente, por isso que eu quis contar essa história, não dói, você simplesmente desapega. É outra vantagem que você tem quando você define o cliente. Por isso que eu quis contar isso. Você sabe quem você quer atrair. E você vai fazer a propaganda diretamente para esse cliente. Esse é o seu cliente.
seu cliente ideal. Tenha em mente que o restaurante que vende jantar para executivos tem um público. Você concorda com isso? O self-service tem outro público. A churrascaria, aquilo, tem outro público. E a churrascaria, ainda vou dizer mais, que vende somente carnes nobres com valor altíssimo do rodízio, ela tem outro público. Todos têm público. Então você tente identificar o seu cliente para que você ofereça a ele algo atrativo. Porque você vai falar na linguagem dele. Mas talvez você pense assim: ah, mas Carla, eu quero trabalhar para motoristas profissionais, para empresas com frotas de veículos, para condutores particulares, enfim, para vários tipos de clientes. Bem, se essa é a sua meta, não tem problema nenhum, tá? Eu não disse que você não conseguiria trabalhar com clientes diferentes. Eu disse para você lá no início do vídeo que você não conseguiria com a mesma estratégia. Então, se você quer mais de um tipo de cliente, terá que ter estratégias específicas que atendam a cada tipo de cliente particular. Por exemplo, um condutor, vou dar um exemplo para vocês, tá, que veio na minha mente agora. Um condutor casado, que tem uma esposa que dirige, e que também está com a CNH ok, ele dirige apenas no fim de semana. E ele recebeu um processo de suspensão por multas geradas há 3 anos atrás, quando ele ia todos os dias trabalhar de carro. Esse cliente, esse cara que te procurou, ele pode não dar tanto valor a fazer a defesa do seu processo de suspensão. E ele pode ter ido te procurar apenas para saber das consequências desse processo e estudar se vai realizar a defesa ou não. Você concorda? Você conseguiu me acompanhar até aqui? Sabe por quê? Ele não tem a mesma necessidade de antes. A esposa dele dirige, lembra? E ela está com a CNH dela ok. Ele só quer saber quais são as consequências. Quando você vai falar para ele, você vai ficar 6 meses ou 1 ano sem dirigir, tudo bem. Ele pode falar isso para você. Para você reter esse cliente, a sua estratégia tem que ser diferente daquela que você utilizaria, por exemplo, para reter o motorista profissional de aplicativo, o motorista de ônibus, de empresas com frotas, de veículos, por exemplo. São clientes com necessidades, dores do dia a dia diferentes. Se você criar estratégias, formas de atrair personalizadas, tudo bem trabalhar para vários clientes, mas só se você criar estratégias personalizadas, entende? Mas também isso vai sair um pouco mais caro para você, porque você vai precisar criar anúncios diferentes, com linguagens de texto diferentes, para atrair a cada um separadamente. Você não vai conseguir atrair o motorista de aplicativo e esse condutor que eu falei agora para você. O ponto comum entre eles é só a manutenção da CNH, mas dentro desse contexto existem formas atrativas para cada cliente. Porque a manutenção da CNH para um tem um valor, para o outro tem outro. Eu particularmente tenho meu cliente ideal. Eu procuro não fugir disso e eu crio estratégias para atrair esse tipo de cliente apenas. Às vezes até consigo atrair outros, mas a minha estratégia é em cima de um. Agora você lembra no início também do vídeo que eu falei sobre imitar a concorrência? Lembrei disso agora. Quando você faz o perfil do seu cliente e se molda para atender ele, sem querer, sem perceber, você cria a sua marca. É a marca do seu trabalho. A sua linguagem é outra, é única, é personalizada. E aí você tira essa capa de camuflagem e se destaca. No caso, é outra consequência de se criar o seu cliente ideal, de saber quem é. Então, esqueça a concorrência. Entenda uma coisa, normalmente a concorrência ela quer trabalhar para todo mundo, com a estratégia genérica, tá? E por isso elas são atrativas para um tipo só de cliente, e às vezes não é nem tanto assim, porque ela é tão genérica que ela não consegue atrair muito ninguém. Percebeu? É por aí. Mas talvez você pense assim, mas Carla, se para o meu público já tiver concorrência, uma concorrência que atinja ele diretamente,
Nesse caso, você vai ter que procurar estudar ele para oferecer alguma coisa que ele não oferece, algum pacote atrativo, sei lá, um plano onde você vai olhar o prontuário dele, isso é um exemplo, tá, gente? Gratuitamente, informar caso ele tenha, muitas multas, tá? Entenda que é só um exemplo. Avisar, por exemplo, pelo número da placa dele, quando vai ser a vistoria do automóvel, tá? Algum tipo de benefício. Mas cuidado, tá? É só benefício. Sem essa de diminuir o valor do serviço porque o concorrente está diminuindo. Não, você tem que ser mais atrativo. Nunca faça isso de diminuir o seu preço. Você já cobra o preço justo. Black Friday não é para você. Agora você pensa aí sobre tudo que eu falei. Tenta colocar quem é seu cliente ideal aí no papel. Quais são as dores dele. O que ele gosta, os desejos. Cria uma estratégia para ele. Ok? É isso aí. E se ficou alguma dúvida, ou quer deixar sugestões de temas aqui para eu gravar um vídeo posteriormente para você, coloque aqui nos comentários. Se você fizer isso aí no seu papelzinho, né, colocar todos os seus clientes, quiser comentar todas as características do seu cliente, quiser comentar aí, pode comentar, tá bom? Se tiver alguma dúvida em relação a isso, eu estou aqui para ajudar. E não esqueça de curtir e compartilhar com algum amigo seu que trabalha com recursos de multas e que precisa aprender mais sobre esse tipo de assunto, sobre como ter um cliente ideal, né? Como vender mais. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.